Eu fiquei assim, como é que eu vou falar? Maravilhada, assim, sabe? De eu ter conseguido perceber e não ter deixado essa oportunidade passar, sabe? É porque também a gente tem que ficar atento, porque o defeito ele para de se manifestar e se esconde. Ele se esconde na psique, e ele vai lá e se arma e vem com outra faceta. E se nós não percebemos, às vezes é difícil perceber que é o mesmo que vem de outro jeito. Ele vem com outra desculpa. Porque ele diz, não, aqui ele sente, aqui por aqui não dá certo. Aí ele se amoita, como se diz. Aí Não, ele. mas esse em específico, ele queria, tipo assim, acabar comigo mesmo, sabe? Ele É, queria era tocar. Ele sabia da minha ferida, tipo assim, ó, você não é capaz. Aí eu falava, eu sou capaz. Aí eu, minha mãe divina, elimina. Aí na hora que eu eliminava ele, você não é capaz. Eu virava, minha mãe divina, elimina. Você não é capaz. Minha mãe divina, elimina. Taraná, eu fazia a petição ali bonitinha. E ele ficava repetindo, não, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não pode, você não é capaz. E eu, minha mãe divina, tá, tá, tá. Minha mãe divina, tá, tá, tá. E ficou naquilo, sabe? Ó, e não parava, não. Ele já tinha achado a minha ferida e ele, ó, ficou em cima dela e foi. No final, confesso que eu tava até cansada. é porque é, é isso aí. Ele sente que a gente viu ele e ele está sobre observação. Aí ele luta, 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 luta. E se às vezes ele se some, ele desaparece e a gente pensa que ele morreu, mas não necessariamente tenha morrido. Às vezes pode ser que ele se escondeu e vem de outro jeito. Então, para pedir a morte, nós temos que entrar em recordação de si, fazer a petição, não pensando no defeito, mas sentindo aqui do coração, concentrado no coração. Aí a força é da Mãe Divina, que se for que pensando no defeito, a força é da mente, e a mente não tem capacidade de eliminar, de modificar nada. É só. Então a gente tem que ficar atento aonde que está a atenção, onde é que está a origem dessa petição. Tem que ter origem aqui, ó. Sentir que está fazendo a partir do coração, do centro que é a morada da Mãe Divina. E aí eu entendi assim também, ó. Se eu tivesse feito a primeira eliminação e tivesse seguido a vida, eu acho que eu não tinha feito nenhuma cosquinha nele. Ele ia Não. continuar vindo e ele ia continuar atuando em mim. Eu não tinha feito nenhum cortezinho nele, não tinha nem arrancado uma pelezinha. Mas como não, como eu parei mesmo e fiquei tipo ali observando, eu fiquei em cima, não baixei a guarda, vamos falar assim, É, a luta foi grande. Aí eu parei e uma coisa que me chamou a atenção é que tipo assim, muitas vezes, que nem eu precisei de um tempo maior para eliminar ele. E eu já percebi, ele sumiu. Ele ficou uns dias me deixando quietinha, mas ele começou a vir desse jeito, devagarzinho, rondando sutilmente, mas ele já começou a querer plantar a sementinha de novo para voltar a aparecer, para ele não perder a é, força dele, ele, sabe? ele vai para lá e E se aí arma. foi, aí eu
parei, eu falei, olha só, gente, então, o que eu acho mais interessante disso é que a gente vai descobrindo os pontos da gente, né? Como a Ah, gente funciona, porque um defeito que atua de um jeito em mim pode atuar diferente no Nereu, né? Pode claro, atuar diferente no Pedro. E aí cada vez que eu descubro um caminho diferente, assim, que eu fico matutando, que eu falo, lacei esse aqui de um jeito, lacei esse aqui observando de outro jeito, briguei com esse aqui, eliminei esse aqui de outro, eu sinto como se fosse um aprendizado a mais, sabe? claro. Tipo, ó, não é só um caminho, ou a eliminação é só um, mas a observação você pode, por exemplo. Muitas vezes a eliminação vai estar em eu olhar alguma coisa aqui no computador. Às vezes vai estar numa música, às vezes vai estar em alguma coisa, né? Então, é muito. Quando você começa, opa, isso aqui tá querendo me distanciar, ó. Isso aqui tá É puxando a eu para distração, mais. né? Ele É muito distrai. interessante. Quando a gente menos espera, pronto, distraiu e caiu. Saiu por uma variável, assim, por uma derivação daquele objetivo que a gente estava. Saiu por ali. E muitas vezes a gente nem lembra, depois quando se deu conta, mas aonde? Que hora que eu saí? Que hora que eu deixei de lutar contra isso aí? Que hora que eu me identifiquei? Não vê, porque foi assim tão sutil que não vê. Então é mais ou menos assim. É, tá vendo? É assim. Então a gente vai indo, vai indo, vai indo. E quando vê, saiu. E vai se distanciando do objetivo. Então é uma distração. Chamou a atenção e a gente foi para outro caminho e deixou que era por aqui. Ou para lá ou para cá. E aí uma coisa que assim, me deu muita força nesse dia foi dois pontos, na verdade. Ele estava me batendo, né? E eu falei, não, mãe divina, eu tenho esse trabalho para usar a meu favor, eu tenho a minha mãe divina aqui comigo, para me amparar, para me ajudar a eliminar esse defeito, e eu vou deixar ele ganhar essa briga? Eu falei, não, tem uma lei aqui do meu lado, tem alguém muito maior aqui comigo, me ajudando nesse trabalho, tá aqui, né? Eu imagino assim, ó, a mãe divina, nosso pai interno está aqui do nosso lado, só esperando a gente, ó, né? Vamos atuar aqui, me deixa eliminar esse defeito aqui. E aí eu vou deixar o defeito tomar conta. Então, quando a gente bota que não, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma existência para mim ser uma pessoa melhor, né? Eu não posso desperdiçar isso. E aí, quando ele vinha, era mais ou menos nesse sentido. Quando ele vinha querer me rebaixar, ah, não, você não é capaz. Eu falei, ah, não, sou sim, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho muita coisa para mim melhorar. Vai ser você que vai me derrubar aqui para me voltar e afastar do trabalho. Não, eu preciso. Eu falei, eu vou te usar agora para mim melhorar. Não vou deixar você escapar. Isso aqui vai ser um aprendizado para mim, sabe? Então, quando a gente começa também a fortalecer na essência, na lei, nos mestres, né? Que se a gente se apegar aqui, eles têm algo maior para a gente. E aí tipo assim, ó, uma coisa também que eu lembrava é, se a coisa tá fácil, quanto mais a vida tá fácil, quanto menos, assim, muitas vezes menos problema a gente tem, eu sinto que é quando a gente tá mais longe da lei. Porque quanto mais perto a gente tá da lei, mais difícil fica, mais teste vem. Então eu falo assim, não, então se tá difícil é porque a lei tá aqui comigo, é porque eu tô sendo testada. E a lei tá aqui e ela sabe que eu vou passar. Então, isso acalma a gente de um jeito, dá uma força pra gente. E era o tempo todinho quando eu batia nele. Eu falei, não, tá difícil é porque a lei tá comigo. E se a lei tá comigo é porque eles são maior do que qualquer coisa. Eu não vou pegar esse aprendizado. Não, eu não me encaixei a cabeça para falar, não.
Vem cá, minha mãe Divina, me ajuda aqui. Me pega aqui, forte aqui comigo e vamos lá, vamos para cima, Pois porque. é, aí com esse, assim a gente vai descobrindo qual é o nosso, os defeitos principais. Então por isso a gente Uhum. vai descobrindo quais os defeitos são os principais, ou qual é o principal. E aí então, se a gente descobriu isso, fica mais fácil. Que aí é por aí que ele quer nos derrubar. Então a gente vai colocar atenção nesse aí, nesse defeito principal, que o Mestre Mala fala o raio principal. É o defeito principal, que nós precisamos descobrir qual é o nosso defeito principal. O característico, o que nos caracteriza, onde eu erro mais, onde eu sofro mais, o que me faz sofrer mais e tal. Então, descobrir o nosso defeito principal é um grande trabalho, já é um grande avanço, que aí vai, já sabe por onde vai trabalhar, o que vai observar.